Fala galera, estamos aqui para analisar mais um projetinho, galera. Sim, a gente vai analisar junto agora um caderno de projeto completo, galera. Que nós mesmos aqui, eu idealizei junto com o meu time. Foi um material que eu trouxe para analisar com vocês. A gente vai montar esse painel aqui, a gente vai analisar a lógica de projeto. Eu vou disponibilizar o projeto para vocês, vou disponibilizar a lista de material, tudo isso completo, comissionamento. E isso aqui, galera, é o mundo real. Isso aqui vai para o meu cliente. Isso aqui eu estou fechando um painel de adequação dentro da NR10 e NR12. Ou seja, era uma máquina, que hoje eu não tenho o diagrama aqui dela antigo, mas eu vou mostrar para vocês no decorrer aí, a gente faz algumas causas aí. Eu vou mostrar para vocês de fato, vou escanear aqui para você ver, não tem nem projeto em PDF, é uma apostila antiga que eu estou fazendo a adequação dessa máquina, uma serra de fita. O modelo dela é o DPT 180 A300A. Então, a gente está fazendo a adequação dentro da NR10 e NR12. Ou seja, o que consiste a adequação da NR10, galera? Hoje a máquina ela é trifásica 220, beleza? Padrão. Parte de potência ainda se mantém isso. Só que a parte de acionamento era no 220. Então o cara apertava a botoeira lá e ele estava energizando aquela máquina, fazendo ligação daquela máquina ali no circuito 220, colocando ele em risco de operação sob tensão. Então ele tem um sistema de periculosidade ali para a operação daquela máquina. Beleza? O que a gente está fazendo? A adequação da NR10 consiste em adequar a máquinas em correntes e tensões elétricas seguras para o operador. Então a gente está passando a parte de comando, né, de funcionalidades aqui para 24 VAC, ou seja, VCA, 24 volt corrente alternada. Beleza? Eu poderia passar ela para 24 DCC. Eu optei em não passar porque nesse cliente tem muita oscilação de rede. O 24 VCC ele gera muito problema de queima de componente eletrônico. Então a gente optou aqui por fazer o sistema em 24 corrente alternada. Beleza, galera? Então a gente vai analisar esse caderno do projeto aqui todinho junto, lado a lado, parceiros fortes, vamos crescer, vamos ficar bom nisso aqui, vamos montar o nosso time, crescer, vamos hoje começar montando sozinho, como eu comecei. Quando você vê, você estiver bom nisso aqui, você treina alguém, uma, duas, três pessoas, quando você vê, você está dominando o mercado aí na tua região e fora da tua região, porque hoje eu prospero mais fora da minha região do que na minha região de fato, na minha cidade, no meu estado. Beleza, galera? Então a gente vai analisar esse caderno do projeto todinho aqui. Primeiro a gente tem a primeira folha. Eu não coloquei informação do cliente final, claro que não é devida só eu ficar passando essas informações aí, beleza? Mas a gente tem aqui a capa do projeto, né? A logo da minha empresa. Aqui eu tenho algumas informações e tudo mais do meu time, por quem que foi revisado, quem que foi desenhou, quem que verificou e quem que aprovou. Beleza? Tem a data aqui, 25/4/2025 foi quando a gente fez esse projetinho aqui. Beleza? Então a gente vem vindo aqui, galera. Ó, primeira folha aqui, vou dar um zoom para ver se vocês conseguem. Esse aqui é um sumário, tá, galera? O que é o sumário? O sumário vai falar onde o que tem de informação em cada folha. Então aqui na folha 1, a gente tem a capa, a gente tem a capa do nosso projeto. Na folha 2, a gente tem o índice de documentos, essa folha que a gente está aqui. Na folha 3, a gente tem as folhas de simbologias elétricas que a gente vai utilizar nesse projeto aqui, beleza? É padrão, tá, galera? Eu vou estar disponibilizando esse projeto para vocês. Estudem muito a simbologia, galera. Simbologia a gente vai usar constantemente. Então, sempre estudem essa parte de simbologia. Quem fica bom em simbologia é aquilo que a gente fala. Quem fica bom em simbologia, ler qualquer coisa, ler qualquer projeto, pode estar em inglês, pode estar em chinês, pode estar em português, você vai conseguir ler o projeto, porque a simbologia é universal. Eu já montei máquinas, já montei painéis de máquinas e de painéis de média tensão, de baixa tensão também, que o projeto vinha todo em inglês. Beleza? Já montei projeto que vinha tudo em turco. E a simbologia é a mesma. Então, assim, vocês analisando, pegando a interpretação das simbologias, galera, vocês vão montar qualquer coisa, qualquer projeto.
Na folha 4 a gente tem o dimensional, na folha 5 a gente tem o diagrama trifilar ou de potência, lembrando sempre trifilar, porque é o diagrama que é disposto às três fases ali dentro do circuito, a parte de potência. A folha 6 a gente tem o diagrama funcional, que é a parte de comando, tá, galera? A folha 7 eu tenho uma vista da régua de bornes, como que ela vai ficar disposta, a quantidade de bornes, tudo mastigadinho, galera. Projeto bem elaborado, gera resultado. Não é apenas ir lá montar um painel no cliente. Nesse caso aqui de adequação, como o cliente me solicitou a, a execução de projeto e de montagem do projeto, vamos fazer um trabalho de qualidade? Vamos entregar um trabalho diferenciado? É isso que a gente aqui foca em passar para vocês e também a gente vive o que prega, tá? Diferente de muitos aí que propagam uma coisa, mas não vivem aquilo. Aqui eu não vendo, não sou vendedor de curso. Aqui eu sou um cara que veio de campo de batalha, tá? Chão de fábrica. Então, galera, a gente vai conferir aqui, ó, na folha 8 a gente tem a lista de plaquetas. As plaquetas de todos os componentes, sinaleiro, botoeira, quais são as funções dela. E na folha 9 a gente tem a nossa lista de materiais, tá, galera? Então, tudo bem explicadinho, tudo bem mastigado. A gente tem tudo aqui, colocou aqui páginas de observação se preciso for fazer alguma coisa, beleza? A gente observa alguma coisa aqui, a gente vai fazer uma revisão. Pronto, a gente já observou o projeto e faz as build depois, né, da revisão do projeto. Então, a gente passando aqui para a folha 3, eu vou dar um zoom para ficar melhor para vocês. A gente tem aqui, ó, simbologia, galera, ó, pontinho preto, conexão elétrica. A bolinha com traço é o borne terminal do painel, é o bornezinho, simbologia de borne. Essa simbologia aqui, ó, um tracinho, papapá, simbologia de aterramento, galera, do terra. O triângulo é a ligação em delta ou triângulo. O Y é a ligação em Y ou estrela, né? A gente mais conhecido como ligação estrela. Aqui é a simbologia do contato aberto, a simbologia do contato fechado. A simbologia do contato normalmente é aberto com retardo na energização, beleza? O contato normalmente fechado com retardo na energização, ou seja, geralmente esses contatos aqui vêm no nosso relé térmico, por quê? Ele precisa de determinado tempo para ser acionado ou determinado tempo para ser desacionado, porque ele precisa de uma energização naquela bobina ali daquele componente para ele tem esse delay aí pré-determinado para poder fazer a atuação de abrir ou fechar, beleza? A gente tem aqui, ó, a simbologia de um contato aberto, normalmente aberto do fim de curso. O fim de curso ele tem um dispositivozinho de acionamento mecânico. Contato normalmente fechado do fim de curso, ou seja, ele foi acionado mecanicamente por algo, fechou. Então, galera, a gente olhar a simbologia e ter toda essa clareza do que a gente está vendo, pode ser que, muitas vezes, na nomenclatura, o que é nomenclatura? É o nome do componente. A gente não consiga interpretar. Vou dar um exemplo. Tem um cliente, vocês vão ver isso no mercado. Tem cliente que usa a nomenclatura para o contator como KM. O nosso projeto aqui a gente está usando como KM, tá? Que é o contator motor. Mas se não fosse um contator de potência, vamos colocar que é um contator de comando. A gente usa apenas a nomenclatura como K. Se tiver mais de uma contatora, a gente usa K1, K2, K3, K4 e por aí vai. Tem cliente que eu já montei painel que a nomenclatura do contator dele, por exemplo, era AUX, aí vai, 32.1. AUX 32.2. E, cara, tinha painel que tipo, tinha 50 contadores, era AUX 32, 34, AUX 85, AUX 84. Então, nomenclatura, a gente ficaria perdido. Por quê? Se você vir no arroz com feijão, o K a gente sabe que é contador. Isso aqui é universal. De acordo com a NBR, a nomenclatura do contador é o K. Mas a gente, dentro da norma da IEC, né, que é a norma internacional, a gente pode utilizar como AUX, a gente pode utilizar
outras numerações, né, dentro dessa nomenclatura. Ou seja, nomenclatura é o nome que eu dou para o meu componente. Então não se apegue a apenas a nomenclatura. Agora, se você vê uma simbologia, você vai totalmente ficar já ciente do que é aquilo. Então, aqui, ó, simbologia, por exemplo, da bobina que a gente falou, a bobina do relé eletromagnético. É essa aqui. O que é a bobina do relé eletromagnético? Pode ser relé, pode ser contator. O contator é um componente eletromagnético, porque ele precisa ser energizado para fazer um acionamento, movimentação mecânica. Ele atrair algum material metálico para poder fazer acionamento de fechamento de contato. Então, assim, você olhou a simbologia, galera, vocês vão conseguir fazer a leitura de qualquer projeto. E não esperem o arroz com feijão sempre. Ah, o contator é o K. Ah, o disjuntor é o DJG, disjuntor geral. Não, cara, pode ser que a nomenclatura mude, mas a simbologia é universal. Simbologia do transformador de comando, galera. Muito importante. A gente parece que tem um Ezinho aqui, um Ezinho de costas, e esse cara aqui no meio aqui é um núcleo metálico, que dentro do TC, na composição do TC, né, do transformador de comando, a gente tem um material metálico passando por dentro desse conjunto de bobina de espiras aí. Beleza? Então a gente tem, cara, muito claro aqui, bastante simbologia, simbologia do motor. Aí a simbologia do motor aqui não mensurou se o motor é trifásico, se o motor é monofásico. Se tiver mais informações aqui dentro, se o motor é corrente contínua, se é corrente alternada. Se tiver, por exemplo, aqui dentro aqui, o número um e uma linha reta. A gente sabe que é um motor monofásico de corrente contínua. Então, galera, saber interpretar, saber ler isso aqui é essencial. E eu indico vocês estarem olhando para isso daqui tudo aqui, essas simbologias aqui todas, tá? Como uma regra geral. Não, vou olhar isso aqui de vez em quando. Não, passa o olho isso aqui. Para o olho de vocês, isso aqui é pouca coisa. E essas simbologias que estão aqui, basicamente vai ser utilizado em tudo. Vai ter componente diferente, mas a simbologia nesse componente é a mesma. Então, se vocês conseguirem, basicamente, treinar o olho de vocês a bater o olho nessas simbologias aqui e ligar no que é, vocês vão voar. Tá? Isso aí eu falo tranquilamente. Beleza, galera? Então a gente vai agora para a folha 5, que é a nossa vistas aqui do design, do layout, né, que a gente vai montar. Vamos analisar aqui, ó. Aqui, primeira vista, é a vista da caixa, tá? Do nosso gabinete, da caixa de comando, com a porta fechada. E a gente tem aqui as dimensões dessa caixa, vista frontal externa. A caixa tem de altura 500 milímetros e largura 400 milímetros. Beleza? Na vista frontal a gente consegue observar isso. Logo aqui embaixo a gente consegue observar a profundidade, né? Profundidade, porque imagina que você está aqui ó, olhando o painel de frente, essa vista aqui é superior, ou seja, então aqui eu tenho a frontal do painel, então isso aqui é profundidade dentro lá do painel, tá? Isso aqui a placa vai ficar aqui na parte de trás e os componentes vão ficar dispostos aqui. Então a gente tem que mensurar essa distância de profundidade, porque se a gente botar isso aqui muito fino, dependendo do componente que a gente colocar, quando fechar a porta vai fechar em cima do componente, não vai deixar fechar, né? A gente tem aqui a vista frontal interna, ou seja, a vista frontal da placa nossa de montagem dentro da caixa do gabinete com a porta aberta, beleza? Então a gente tem aqui, ó, nesse cliente, isso aqui não é um padrão, tá, galera? Botar a botoeira em cima da caixa foi porque eu quis? Claro que não. Mas eu vou falar uma coisa para vocês: entender a necessidade do cliente, atender o que ele precisa, é de suma importância. Não é o que você quer, é o que o cliente precisa. O diferencial do empreendedor de sucesso é o que? Ele resolve o problema, ele não questiona que é melhor, que ele acha que é melhor. Não, é entender a dor do cliente e resolver aquela dor. Não é resolver a dor que você tem na tua cabeça. É entender de fato a dor que o cliente tem e resolver aquela dor. É muito simples. Tem gente que fica enfeitando, querendo fazer a vontade própria. Não, é entender o que o cliente precisa. O cliente precisa das botoeiras aqui em cima. Por quê? Porque essa caixa aqui ele vai fazer um suporte que o operador vai operar essa máquina aqui por cima. Pronto. Ah, eu vou discutir porque não. Simplesmente na porta vai ter apenas um sinaleiro vermelho
indicando que o meu motor está ligado. E o botão de liga, o botão de emergência, o botão de desliga está em cima. A gente solicitou, a gente atende, galera. Eu não estou aqui para poder discutir ser dono da razão, não, beleza? Não sejam donos da razão, sejam donos do dinheiro. Dinheiro no bolso. Nesse painel aqui, o cliente comprou todo o material, comprou caixa, comprou tudo, me forneceu tudo, fio, anilha, terminal, tudo, 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 tudo. Todo o material, passei esse material completo para eles e eu estou cobrando só para montar isso daqui na base de R$ 4.000. Então assim, galera, a gente tem margem, a gente tem muita margem. Então assim, eu pego, por exemplo, por mês para adequar 5, 6 máquinas, adequando 5, 6 máquinas numa base de 2.500 a R$ 4.000 aí, isso aqui é um comando simples, tá, galera? Vou falar até baixo. Isso aqui é um comando simples. Vocês e o que mais tem no nosso Brasil é máquina fora de padrão, máquina fora de norma. E hoje as empresas estão vindo forte dentro da ISO 9001. O que a ISO 9001 solicita? Certificação de qualidade. Não é só qualidade do produto final, e sim o método, o trajeto todo do processo produtivo daquela empresa. Então as empresas têm que estar adendo dentro da norma de segurança para o operador e tudo mais. Então a gente tem que bater forte nisso aí, tem muita dor para resolver. Então quem fala que não tem mercado, cara, tá ficando maluco. A gente na folha 6 aqui, galera, vou dar um zoom. Nosso circuito de potência, tá? A gente não vai interpretar agora, porque eu quero passar o projeto todo com vocês. E depois eu volto aqui para a gente fazer essa leitura aqui, passo a passo. Beleza? Folha 7, né? Acho que é a 7 mesmo, né? Folha 6 aqui. Folha 6, a gente tem aqui o nosso diagrama de comando. Cara, olha isso aqui, velho. Isso aqui é estúpido, galera. Um comando de partida direta simples. Só que a gente tem aqui detecção de defeito, né, de sobrecarga no nosso relé. Se der uma sobrecarga, o relé vai derrubar o nosso comando. Mas basicamente isso aqui é um comando idiota, galera. R$ 4.000 para montar isso aqui. Eu montei isso aqui com 2 horas e meia. Acho que nem isso. Vocês vão ver aí a montagem toda, galera. Então, bora para cima. Vamos criar uma legião de pessoas de qualidade. Sejam sempre extremistas em questão de qualidade. Não negociem qualidade. Você montou o painel, viu que não ficou bom, melhore o que tem que ser melhorado. Sejam chatos, não façam mais do mesmo. Cara, não façam mais do mesmo. Folha 7, galera, a gente tem aqui disposto a nossa régua de bornes. O borne X0, ó, isso aqui é um pente de borne, ó. X0L1, X0L2, X0L3, X0PE, X01, 2, 3, PE, 7, 8, 9, PE. Então a gente vai deixar aqui ó, disposto ó, a entrada de tensão no cliente. O cliente vai entrar com a alimentação dele aqui no L1, L2, L3 e aterrar. Quando ele aterrar aqui, automaticamente já vai aterrar no sistema todo, porque na montagem na caixa a gente já deixou o aterramento todo ligado internamente na caixa. Então é só deixar o borne vazio, essa parte aqui, para o cara vir com a alimentação lá dele. O borne 1, 2, 3 e 4 vai ligar o motor principal. O borne 7, 8 e 9 e o PE vai ligar a bomba de resfriamento. Não tem mistério aqui, galera. Não tem mistério. O borne X1 é o intertravamento do fim de curso, da parte móvel. O que é a parte móvel? É já a parte de adequação da NR12, a parte mecânica. A parte onde protege é proteção mecânica, proteção de mãos, a serra de fitas, a gente vai filmar isso lá, eu vou disponibilizar isso para vocês. Ela vai ter que ter um dispositivo ali, uma base, um policarbonato de proteção, ou um metal, alguma coisa, que se o operador ele não consegue chegar com a mão dele ali na serra. Para ele chegar com a mão na serra, ele vai ter que abrir uma placa de proteção, uma tampa, né? Quando ele abrir essa tampa, o micro switch vai abrir o contato, não vai deixar ligar a máquina. Então ele só liga a máquina com a placa de proteção no lugar. Adequar NR10 e NR12, galera, é muito simples. Não vou falar que é fácil. Fácil é trabalho para vagabundo. Tá? Isso aqui é um trabalho simples de profissional de qualidade, como você está se tornando. Então, analise isso daí, galera. Sempre pense, foque na qualidade. Folha 8, a gente tem aqui todas as descrições aqui de linha de maquinário. A gente tem aqui as nomenclaturas dos nossos componentes. A gente tem o que é o componente. Ó. O Q1 é o nosso disjuntor motor.
O KM1 é o contator, o RT é o relé, o FU1 é a base fusível de proteção, tá? Do trafo. O FU2 é a proteção também do trafo de comando. O TPC é o transformador, né, que a gente tem lá. O BE é o botão de emergência, né, que faz o desligamento de emergência, lá, desligamento de emergência. O BL é o botão de ligar, tá? Ligar a serra. O BD é o botão de desligar a serra. O H1 é a lâmpada da serra ligada. O X0 é a borneira de potência. E o X1 é a borneira de controle. Beleza? Última página aqui, né? Nona página, é a nossa lista de material, galera. Isso aqui, ó, deu um trabalho? Deu trabalho. Mas eu entreguei para o cliente mastigado. Tudo que a gente vai usar no projeto. Além de eu colocar o item, ó, item número 1, qual que é o fabricante? Quando eu coloco comércio, que é um fabricante, que não é necessariamente eu preciso de um fabricante específico, é genérico. Ele pode comprar o que for melhor para ele, melhor custo-benefício. Então, é o quadro de comando confeccionado. Isso aqui é o nosso quadro de comando, gabinete. Com fecho IE, tipo de montagem sobrepor, acabamento interno e externo, hall, placa de montagem laranja de segurança, dimensão de 500 por 40 por 250 milímetros. Não coloquei código porque, como eu falei, não tem, é genérico, deixei opcional para o cliente fazer isso. Segundo item da lista, o fabricante, a ABB, disjuntor motor tripolar de classe 10, capacidade de ruptura ICU 220 volts DCA, a capacidade de ruptura dele é de 50 kA, kA. Faixa de ajuste do térmico é de 4 a 6,3 A. Corrente baixíssima, galera. Motor de 1 CV, 735 watts de potência, fraquíssimo. Motor fraco. Para a serra que ele trabalha, beleza, atende legal, mas é assim, para nós montar isso daqui, cara, é muito simplório. Coloquei o código do fabricante, então o cliente é só pegar o código, um SAM 35000R1009, jogou a BB, cara, BB, eu quero isso aqui, ó. Pronto. Olha que solução. Estou gerando problema para o cliente. Imagina somando disjuntor, motor tripolar, classe 10, papapá, com faixa de ajuste, isso. Manda aqui para ele. Aí depois ele ia me encher o saco. Ele ia ter o orçamento da BB, ele ia ter o orçamento da Schneider, ele ia ter o orçamento da Metaltex, ele ia ter o orçamento da Siemens, ele ia ter o orçamento da VEG. Qual que eu escolho? Porra, então, galera, foquem em gerar valor, gerar resultado, resolução. Beleza? Mastigue. Eu trabalho isso aqui, deu. Mas depois, ó, larguei para o cliente, ele se vira, ele compra. Falou, Carlos, ó, o material chegou aqui, estou mandando para você. Pode mandar, que isso aqui vai voltar rápido. Vou montar rápido, é isso. Beleza, galera? Então aqui, fechou. Nosso projeto, a análise dele todinho. A gente vai analisar agora aqui, ó, nosso circuito trifilar, né? Que é o nosso circuito de potência. E vocês estão careca de saber sobre isso daqui já. Mas a gente vai fazer essa leitura para vocês entenderem, tá, galera? Vou deixar essa parte aqui para analisar daqui para cá. A gente analisa na parte de controle, tá? Na parte de comando. Vou analisar só a parte de potência. Aqui nós temos nossos bornes de entrada do nosso circuito de potência, que o cliente vai alimentar lá com 3 fases, mais terra. Beleza? Borneira lá, X0, L1, L2, L3 e PE. A gente acabou de ver ali. O borne vai ficar vazia a parte de cima, porque vai ser feita essa alimentação no cliente em loco. Beleza? Que é a parte de energização do nosso comando todo, de potência e funcional. Que alimentando o comando de potência, vai alimentar o nosso funcional. Então a gente sai da borneira aqui, galera, ó, e alimenta o nosso disjuntor motor, que é o Q1. Beleza? E isso aqui que a gente vai fazer, a gente vai sair da borneira do terra, vai alimentar a borneira do terra do X0PE, tá? A gente vai jampear os 3 terras aqui, por quê? Porque imagina a gente sair com um cabo e ter que jampear em 2 motores lá no cliente. Fica ruim. Então eu deixo segregado um borne para alimentar o motor principal e outro borne para alimentar o terra, né? Fazer essa passagem de alimentação do terra do motor secundário, que é o motor da bomba de óleo lá de resfriamento. Beleza? Então a gente saiu do disjuntor motor aqui, ó.
a gente vai alimentar na entrada da potência, né, do nosso contator KM1, beleza? Analisando, ó, sempre as simbologias aqui, galera. Ó. Contator de potência, energização de uma bobina, com acionamento mecânico dela aqui, ó, equipamento eletromecânico. Vai fechar esses contatos após energizar o A1 e o A2 lá no nosso circuito de comando. Beleza? Então, saindo do contator de potência, a gente não vai ligar esses aqui em cabo, né? Porque esse relé térmico que eu mandei para eles é um relé térmico que ele já tem um barramentinho ali já integrado na composição dele, estrutural dele. Então a gente só vai conectar o relé térmico na saída do contator. Beleza? Tem 3 barramentinhos lá que vai conectar. Agora, já na saída de potência, né, do nosso relé térmico, a gente vai levar as 3 fases para o borne X0 de 1, X0 de 2 e a terceira fase para o X0 de 3. Tá vendo como é que isso aqui é muito simples, cara? Porra, vocês vão ficar foda. Eu creio muito nisso. Eu vou ter muito feedback aqui de vocês aí, de alunos, cara, que tá montando projeto aí, cara, e voando. Creio muito nisso. Creio também cara, pratiquem, executem, vão atrás. Uma coisa que eu falo com todo mundo, estava conversando ontem com um colaborador meu, eu não tenho medo de pegar missão. Ah, eu nunca fiz isso aqui, dane-se. Pega a missão e aprende como executar no caminho, galera. Esse é o objetivo de vida nosso. Avançar. No mesmo lugar não vai se criar. Não vai avançar, beleza? Então aqui, galera, ó, da fase 1, a gente vai fazer um jump lá, para alimentar o borne X0 de 4, porque da mesma saída do térmico eu já dimensionei isso aqui tudo. Já dimensionei disjuntor motor, contator e o relé térmico para alimentar os 2 motores. São 2 motores ínfimos. Eles são motores fracos. Um motor de 1 CV, o outro de 0,75 CV. Então são 2 motores fracos. Não precisaria dimensionar isso aqui tudo para 2 motores. É perda de tempo, perda de dinheiro, gasto de material à toa. Beleza? Então aqui, ó, a outra segunda fase a gente ampliou para o X0 de 5. A terceira fase para o X0 de 6. E galera, fechou nosso circuito de potência. Olha que facilidade, olha que simplicidade, não tem mistério. Esses bornes aqui, ó, borne 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o borne L1, L2, L3 vão ficar vazio um lado dele. Por quê? Porque vai vir alimentação, vai ser alimentado o motor principal lá no cliente e o motor 2 lá no cliente. Então não tem mistério aqui, ó. A régua de borne, ó, L1, L2, L3, o cliente vai alimentar com as 3 fases, trifásico 220. Borne 1, 2 e 3, motor principal vai ser alimentado por esse borne. A gente já energizou, já ligou ele aqui, né? Um lado, e aqui vai vir a alimentação que vai lá para o motor principal, que é o motor 1, o borne 7, 8 e 9, as 3 fases para o motor de resfriamento. Mas se não me engano, esse motor de resfriamento que acho que é bifásico, não é trifásico não. Mas tá vendo como é que é tão simples, galera? Muito simples, não tem mistério. Vamos analisar agora o nosso circuito aqui funcional, galera. Uma coisa que eu tinha falado com vocês, para vocês analisarem e observarem sempre, é o que? Ó, eu já vou fazer a métrica do início, mas eu quero que vocês observem uma coisa antes da gente iniciar aqui. Isso aqui, ó, essa alimentação tá vindo aqui, ó, tá? Ela tá vindo aqui. E eu quero que vocês observem isso aqui, ó. É uma observação que a gente sempre coloca. E todo projeto tem. Já montei projeto da Ayrton, ABB, Siemens, Schneider, SMC. Cara, já montei painel pra caralho. Que tem isso aqui. Isso aqui é a prática. Não fica achando que eu tô passando aqui, que isso aqui é arroz com feijão. Não, isso aqui é coisa que vocês vão ver em empresas multinacionais. Circuito de controle. Vai para a folha 6/E1. Porra, vamos lá para a folha 6/E1. Estou aqui na folha 6, ó. Vou tirar o zoom aqui. Ó, folha 6. Folha 6 aqui embaixo, ó, como vocês podem ver. Tá? Ó, folha 6 está aqui. Aquilo que a gente sempre falou. Ó. Coluna E, linha 1. Você mensurou, você mesclou os dois, ó. Linha 1 é tudo isso aqui, ó. Tudo que tem nessa direção aqui, ó. Tudo que tem nessa direção aqui. Coluna E é aqui, ó. Tudo que tem nessa direção. Olha só a confirmação de informação. Vamos dar um zoom aqui para a gente observar o que é isso aqui.
A alimentação de controle vem da folha 5H1. Olha só, isso aqui é como se fosse a prova real de informação. A alimentação que a gente acabou de olhar lá vem daqui, porra. Vem daqui, ó. Sai daqui e vai para lá, ó. Beleza? Ela sai daqui, tá? Ela sai daqui e entra aqui. E todo projeto grande vai ter isso aqui, galera. Tem projeto que eu já montei, cara, que tinham 45 colunas um painel. Então, porra, tinha interligação entre 45 colunas. O projeto tinha quase 300 páginas. Era toda a página. A alimentação vai para a folha tal. A alimentação vai para a folha tal, para alimentar coluna 2, coluna 3. A alimentação vai para a folha tal. Cara, é muito simples. É só olhar, observar isso, esses dados que eu acabei de falar com vocês. Coluna E, linha 1. Cara, não tem mistério. Vamos botar se fosse coluna G, linha 4. Aí o que a gente faz, galera? Ó, a linha 4 aqui e a coluna G está aqui. Então, tudo que está nessa direção aqui, ó, para baixo, é onde está a nossa ligação, onde está nosso endereço ali direcionado para a gente fazer alguma ligação, de dar continuidade no circuito. Então, isso aqui é muito fácil, galera. Muito fácil, muito fácil. Quero que vocês estejam aí experts sempre nisso aqui, tá? Não vão bobear, não vão dormir com isso aqui não. Tá? Quero que vocês levem isso para a vida de vocês, tá? Então eu vou apagar aqui para a gente começar a interpretar do início. Então a gente vai sair aqui, ó, com duas fases, né? A gente pode sair tanto do borne quanto no disjuntor motor. Eu aconselho vocês a sair do disjuntor motor, que é um polo que cabe mais cabos, a gente consegue fazer um jumper, né? Que é aquela ponte, né? Jumper a gente vai fazer puxar dois cabos do mesmo lugar, que um cabo vai para um lugar, outro cabo vai para o outro, beleza? Então um cabo aqui foi para o borne, veio do borne, né? O outro cabo vai para o primeiro fusível F1, 1, beleza? A segunda fase vai para o F1, FU1/3. Então, lembrando sempre, o equipamento é assim, ó, a parte de cima dele é sempre número ímpar, a parte de baixo é sempre par. Isso para equipamentos que têm entrada e saída, como disjuntor, fusível. O Borne não tem entrada e saída, ele é apenas passagem. Então, ele é 1 em cima e embaixo. Beleza? Um disjuntor, ele é 1 em cima, 2 embaixo, 3 em cima, 4 embaixo. Beleza? Então a gente alimentou o nosso fusível aqui. Do fusível a gente vai sair, a gente vai levar no primário do nosso transformador, que é o H1 e o H2. As duas fases. Então, transformador com tensão de entrada em 220, transformando para 24 VCA. Então a gente vai sair do transformador do X1 ali e vai levar no nosso fusível FUO2, FU2/1, que é o nosso contato 1. E lembrando, galera, uma coisa que eu quero que vocês observem sempre. Aqui, olha só, o fusível de proteção da entrada 220 era de 2 amperes. Por quê? Quanto maior a tensão, menor é a corrente. Isso é sempre uma regra. É uma proporção sempre. Quanto maior a tensão, menor é a minha corrente. Tá? Aqui, ó, quanto menor a minha tensão, né, reduziu para 24 VCA, 24 volts, aumentou a minha corrente, foi para 16 amperes. Então, maior a tensão, menor é a corrente. Menor a tensão, maior é a minha corrente. Tá? Então, essa fase aqui, galera, ó, X2, do transformador, nesse caso aqui, ele é aterrado, ó. Vocês podem observar aqui, ó. Ele é aterrado. Então a gente vai puxar um cabinho aqui do X2 e vai lá para o nosso circuito, mas antes eu já saio do transformador com um cabinho de terra, né? Levando lá para o meu borne X0PE. Qualquer um desses bornes aqui. Faço um jumper lá. Por quê? Tem que ser aterrado o X2 para fazer equilíbrio. Proteção contra curto-circuito, proteção contra desbalanceamento da nossa corrente, de a oscilação de tensão. Então, o aterramento do X2 do transformador é essencial por causa disso. Então, vamos lá, galera. Saindo do nosso fusível aqui, como o fusível é 24 VCA, a gente vai fazer a proteção apenas de uma fase, do nosso polo positivo ali. Beleza? O X2 não passa por fusível. É como se fosse o nosso neutro. Ele não passa por fusível. Então, esses dois cabos aqui, ó, vão dar continuidade na folha 6/E1.
Ou seja, coluna E, linha 1, vai vir para cá. Ó. Vou dar um zoom aqui para a gente dar uma analisada bacana. Beleza? Então vamos lá, galera, dando continuidade, ó. Aquela fasezinha, aquele cabinho que vem do X2, né, o neutro, né? Minha fase é o neutro, que vem do X2, ele vai passar aqui direto, ó. Ele vai ligar lá no A2 dos nossos componentes e no X2, tá? Ou seja, ele vai fazer um jumper lá no A2 do contator, lembrando que o A2 é sempre direto, né? Fica ligado direto, disponível direto. E vai também lá no X2 do nosso H1. Matamos aqui aquele neutro saindo do X2 do transformador. Ponto. Muito simples. Agora a gente vai vir na primeira fase lá. A primeira fase vai vir direto no contato 95 do relé térmico. Se caso der uma sobrecarga no nosso relé, esse contato aqui vai abrir, interrompendo, desligando o nosso circuito todo. Além de parar a parte de potência, vai desligar o nosso circuito funcional de comando. Beleza? Então, do relé térmico a gente sai 96, a gente vai levar no contato 11 do botão de emergência, contatinho fechado, acionou o botão de emergência, vai desligar o nosso circuito também. Viu como é que isso é muito intuitivo? A leitura e interpretação dos nossos componentes aqui. Saindo do botão de emergência, vai ser levado no borne X1 de 1. Beleza? X1 de 1. Do outro lado do borne X1 de 1 vai ficar vazio porque a gente vai ligar o nosso fim de curso no cliente. Tá? Pontilhado aqui, ó. Vou dar um zoom para vocês verem. Tá? Né? Pontilhadozinho aqui, ó. Porque isso aqui é uma ligação feita externa. Geralmente, tá, galera? A gente utiliza esse pontilhismo aqui nessas linhas não seguidas, né? não contínuas, quando é algo, um componente que vai ser ligado fora da nossa placa, do nosso quadro de comando. Ele vai ser ligado em campo, né? Fora do nosso quadro de comando ali. Beleza? Do X1 de 2, um lado a gente deixa vazio porque vai ligar o outro cabo do nosso fim de curso lá no contatinho fechado. Beleza? Então a gente vai pegar do outro lado do borne, né? Um lado do borne X1 de 2 fica vazio, esperando um cabo para ligar lá no fim de curso. E do outro lado do borne, a gente vai sair e vai ligar no botão de desliga. Beleza? Botão de desliga no contato 11. Contatinho fechado. Apertei o botão de desliga, eu desligo o meu sistema todo. Só que ele deixa disponível para ser ligado assim que eu soltar o meu dedo do botão de desliga, porque ele não tem retenção, é um botão pulsante. Eu apertei, gerei um pulso, ele retorna quando eu tiro o dedo. Beleza? Então, do contato 12, eu venho aqui ó, no 13 do botão de liga e também jumpei, né? Faço um jumper lá no contato 53 do meu contator, né? Meu contato aberto. Beleza? Acionei o botão de liga, fechei o contato 13 e 14. Vamos lá, fechei aqui, ó. Fazendo isso, o que que acontece? Ele passa a alimentação lá no meu A1 do meu contator, energizando a bobina do meu contator aqui e acontecendo aquele fator que acontece sempre quando é energizada a bobina de um contator. O contato que é aberto vai se fechar, o contato que é fechado vai se abrir. Então, o que vai acontecer? O contato 53 e 54 ali do contator vai se fechar, beleza? E a energia vai tomar esse novo caminho aqui, esse novo caminho maravilhoso, beleza? Vai energizar o A1 e também vai energizar o X1 do H1, acendendo meu LED vermelho, indicando que meu motor está ligado. E quando eu tirar o meu dedo do botão de liga, a energia não vai fazer mais esse caminho aqui, porque ela criou um novo caminho no nosso contato de selo. Eu quero que você grave essa porra, meu irmão. Contato de selo, contato de intertravamento são regras básicas. O arroz com feijão que a gente usa o tempo inteiro nos nossos projetos. Soltei o dedo do botão de liga, a energia não passa mais por aqui. Vai passar por aqui, ó. Esse novo caminho, energizando o meu A1 e energizando o X1 do H1, que é o LED vermelho indicando motor ligado, perigo, atenção, porra. Bora, galera, bora pra cima, que é só o começo, vamos pra cima e vamos ficar bom nessa porra.